Fala pessoal, espero que sejam todos bem. Bom, estamos aqui para gravar mais uma videoaula para vocês, beleza? Agora essa videoaula vai ser sobre dinâmica, já encerramos toda a parte de cinemática, então já falamos sobre movimento uniforme, movimento uniformemente variado e os casos particulares de queda livre e lançamento oblíquo. E agora a gente vai entrar um pouco na parte da dinâmica, que é um complemento da cinemática, tá bom? E nessa videoaula aqui em específico eu vou começar abordando com vocês sobre leis de Newton, beleza? Bom, então tá aqui o nosso slide básico de sumário que eu sempre trago nas apresentações, com a definição de dinâmica e o que veremos nas aulas de hoje, que será leis de Newton. Bom, então para começar, a dinâmica é a parte da mecânica que estuda as causas do movimento dos corpos e as leis que regem esses movimentos. Ela está relacionada com as forças que atuam sobre os corpos e como essas forças influenciam no seu movimento. Então, lembrando que na cinemática a gente não estava preocupado com as forças que envolviam a causa de um movimento em específico. Agora sim, a gente vai começar a analisar o movimento a partir das forças, né? Forças que originam movimentos. Tá bom? E para a gente entender um pouco melhor essa parte sobre as forças que originam movimentos, a gente tem que entender muito bem as três leis de Newton, tá bom? Que são essas três leis que vão nos descrever a grande parte das forças que acabam influenciando em movimento, tá bom? E quais vão ser essas três leis? A lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação, beleza? Bom, então vamos aqui para a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. O enunciado da primeira lei de Newton da inércia ela diz o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. O que isso quer dizer? Bom, literalmente o que está escrito: quando um corpo está parado, ele tende a ficar parado. E quando ele está em movimento uniforme, ele tende a ficar em movimento uniforme, a menos que forças sejam aplicadas sobre ele. Então vamos olhar o caso do desenho que a gente tem aqui embaixo. A gente tem um carinha e um carrinho parado, certo? O carrinho está parado, ou seja, ele está na sua inércia, ele está no seu estado de repouso, não tem movimento algum realizado sobre ele. Agora o carinha vai lá e empurra o carrinho. Ele quebrou a inércia do carrinho. O que aconteceu? Ele estava em estado de repouso, agora está se movimentando. Então, o carrinho estava obedecendo a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que é continuar em repouso, porém ele teve a sua inércia quebrada ao ser empurrado pelo nosso amiguinho aqui, beleza? E quando ele fala, por exemplo, assim, todo o corpo continua em movimento uniforme em linha reta, isso é um caso particular que temos que desconsiderar o atrito existente, porque o que acontece? Vamos supor, você empurrou o carrinho ele não vai continuar andando em linha reta eternamente, certo? Uma hora ele vai parar, porque vai ter o atrito do chão em relação às rodas e esse atrito vai começar a desacelerar o carrinho até uma hora que ele pare. Essa parte onde ele menciona que o movimento uniforme em linha reta continua sempre, é num caso isolado onde não existe atrito, tá bom? Se a gente fizer um teste numa superfície onde não tem atrito, se a gente jogar uma bolinha, por exemplo, nessa superfície lisa infinita, que não tem atrito, essa bolinha tende a ir para o infinito sem parar, beleza? Então ela continua obedecendo a lei de Newton, tá bom? Bom, antes de eu falar da segunda lei de Newton, que vai ser o princípio fundamental da dinâmica, que vai relacionar força com movimento, a gente primeiro precisa entender o que é uma força. Então aqui está a definição de força para vocês, que é uma grandeza vetorial que descreve a interação entre dois corpos ou partículas, podendo causar alterações no seu estado de movimento ou na forma de um objeto. A força no Sistema Internacional de Medidas é medida em newtons, beleza? Que foi o cientista físico aí que estudou forças e criou as leis que a gente está acostumado e que a gente está trabalhando nessa aula, tá bom? Pronto, agora podemos falar então sobre o princípio fundamental da dinâmica, agora que nós sabemos o que é uma força. E o enunciado do princípio fundamental da dinâmica é o seguinte: a força resultante sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração. O que isso quer dizer? É o enunciado de uma equação, basicamente. F é igual a massa vezes a aceleração. Basicamente é isso que está dizendo. Sendo F a força medida em newtons, a massa medida em quilos e a aceleração medida em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, ao aplicar uma força sobre um objeto, se eu quero saber qual que foi essa força aplicada, basta eu saber a aceleração desse objeto e a massa desse objeto, tá bom? E aqui eu trouxe uma observação para vocês, que é o princípio da sobreposição de forças é válido para a segunda lei de Newton. O que quer dizer princípio da sobreposição de forças? É quando você tem várias forças atuando em cima de um único bloco, tá bom? Eu vou detalhar isso melhor, né, no slide à frente, porém só para vocês entenderem. Imagina que, por exemplo, você tem
uma geladeira e você está precisando mover essa geladeira de lugar. Você chama várias pessoas para te ajudar a mover essa geladeira de lugar. Você concorda que cada pessoa está aplicando uma força nessa geladeira para causar um movimento nela? Porém, é uma única geladeira, vocês concordam? Ela tem uma massa X e ela está se movendo a uma aceleração única, perfeito? Não é porque tem várias pessoas mexendo nessa geladeira que a aceleração dela muda, não. Tem, vamos supor, vai 4 pessoas mexendo nessa geladeira, então tem 4 forças aplicando nessa geladeira, certo? A força da primeira pessoa, a força da segunda pessoa, a força da terceira e a força da quarta. Porém, a massa da geladeira é constante e o movimento que ela realiza possui uma aceleração constante. Então, a massa e a aceleração da geladeira são únicos, porém as forças atuando no movimento dela são várias. Então, na hora de eu calcular essa força, ou por exemplo, calcular a massa ou calcular a aceleração da geladeira, eu tenho que considerar o somatório das 4 forças e vou ter que igualar ele apenas à massa da geladeira e à aceleração da própria geladeira, tá bom? Lembra que a gente sempre tem que considerar o corpo que está se movendo e não a massa nem a aceleração das forças que estão atuando, né? Vamos supor, uma pessoa está fazendo a força na geladeira, certo? Mas eu não estou considerando nunca a massa nem a aceleração da pessoa, eu estou sempre considerando a massa e a aceleração da geladeira, ou seja, do objeto que está sofrendo as forças, beleza? Na próxima aula, quando eu explicar para vocês os tipos de força, eu vou detalhar muito melhor o princípio fundamental da dinâmica, mas aqui só para vocês terem um exemplo do que eu acabei falando no último slide, né? Vamos supor aqui que a gente tem, pelo princípio da sobreposição de forças. Imagina que a gente tem um bloco qualquer de massa m, perfeito? E eu tenho 2 pessoas, cada uma com uma corda amarrada nesse bloco, vamos supor, puxando ele para a direita e uma pessoa puxando ele para a esquerda, certo? Então tem 2 forças para um lado e uma força para o outro. O que está acontecendo pelo princípio da superposição de forças? Eu tenho o somatório de 3 forças igualados à massa desse bloco com a aceleração que ele se move, perfeito? Então vamos supor, se a força 1 e a força 2 for maior, esse bloco, por exemplo, vai se mexer para a direita e ele vai ter uma aceleração para a direita. Então na hora de substituir na equação, eu tenho que considerar a força 1, a força 2 e a força 3, a massa do bloco e a aceleração do bloco, tá bom? E agora reparem uma coisa também que eu trouxe aqui nesse exemplo para vocês. A força 3 é negativa. Por quê? Vocês concordam que não faz sentido eu somar a força 3, sendo que eu tenho 2 forças tentando realizar o movimento do bloco para um lado e uma força 3 atrapalhando esse movimento? Ou seja, é como se fosse um cabo de guerra, tem 2 pessoas puxando de um lado e outra puxando de um, certo? Não faz sentido eu somar as forças dos 3 num cabo de guerra. Não, é a força de um menos a força do outro, beleza? Então, quando a gente estiver trabalhando no princípio fundamental da dinâmica, a gente tem que trabalhar em paralelo com um sistema de referência. Ou seja, lembra lá da primeira aula que eu falei que era importante o sistema de referência? Aqui a gente também vai aplicar. Por exemplo, aqui eu adotei que para cima é positivo e para a direita é positivo. Sendo assim, as forças 1 e 2 que vão para a direita são positivas e a força 3 que vai para a esquerda ela é negativa. Tá bom? Por isso que na equação, quando eu reescrevo a equação de somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração, ela vai acabar ficando como F1 positivo mais F2 positivo menos F3. Beleza? É por conta disso que vem esse sinal negativo, porque eu tenho que adotar um sistema de coordenadas, uma vez que se as forças discordam de sentido, elas devem apresentar sinais diferentes, tá bom? E eu acho que eu não mencionei no último slide, então vou só mencionar aqui por cima para vocês. Essa letra grega que aparece antes do F é uma letra grega chamada sigma, e ela indica somatória, tá bom? Então, por exemplo, quando aparece assim, somatório de F, quer dizer o quê? Força 1 mais força 2 mais força 3 mais força 4 mais força N, por exemplo. N de inúmeras forças, por exemplo. Beleza? É isso que indica essa letra grega. Então, quando eu substituo na fórmula, a gente acaba substituindo por F1, F2, F3 essa letra sigma, porque depende do sistema. Eu posso ter um sistema com 3 forças, eu posso ter um sistema com 4 forças, um sistema com 10 forças, um sistema com N forças. Beleza? Essa é a ideia principal desse símbolo. Tanto é que eu não gosto de escrever a segunda lei de Newton como sendo F igual a massa vezes a aceleração. Eu gosto de escrever ela como sendo sigma F igual a massa vezes a aceleração, para eu sempre lembrar que existe esse somatório de forças envolventes no nosso sistema, tá bom? Bom, então agora eu vou trazer aqui para vocês a última lei de Newton, tá bom? É a lei da ação e reação, tá bom? Qual que é o enunciado da lei de ação e reação? Toda força há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de 2 corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos.
É um enunciado difícil de ler, basicamente, né? Porque ele acaba tendo uma complexidade linguística aí no meio. Mas traduzindo para palavras do português, vamos dizer assim, toda força aplicada a um corpo produz uma força de reação de mesmo módulo e sentido oposto. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu dou um soco numa parede e esse soco possui 10 newtons, vamos supor que o sentido da parede é o sentido positivo. Então eu dei um soco de 10 newtons. A parede está devolvendo para minha mão uma força de menos 10 newtons, ou seja, uma força de reação contrária, porém de mesmo módulo. Se eu dei um soco de 10 newtons, a parede me devolve uma força de 10 newtons. Não é que a parede está me socando, mas ela tem uma força resistiva ali, que acaba sendo a força de reação ao meu soco, que vai ter sempre o mesmo módulo da força que eu estou aplicando, tá bom? Porém de sentido contrário. Um exemplo muito clássico disso é o pêndulo de Newton, que todo mundo já deve ter visto em algum momento, que é esse pêndulo onde você tem as bolinhas, você puxa uma delas e solta, e o movimento que acaba tendo para o outro lado é exatamente igual à quantidade de bolinhas que você puxou. Isso está bem claro. Então, por exemplo, ó, nesse GIF que eu coloquei aqui no cantinho para vocês, tem uma bolinha só, quando eu puxo ela e solto, do outro lado a outra bolinha vai, e fica isso infinitamente. Por quê? É exatamente a lei da ação e reação. Apliquei uma força de uma bolinha, e ela me devolve uma força de uma bolinha, porém de sentido contrário à força aplicada. Bem legal aqui o pêndulo de Newton, né? Bom, gente, a videoaula vai acabar por aqui, tá bom? Essa aula acaba sendo um pouco mais curta, né? Porque eu só estou trazendo para vocês os enunciados da lei de Newton. Na próxima videoaula eu vou detalhar um pouco mais os sistemas de forças e como a gente aprofunda na segunda lei de Newton, tá bom? Então espero que essa videoaula tenha lhe servido aos seus estudos e que tenha encontrado aqui o que você estava procurando.